hoje o que a ONU fez foi algo inédito na história da democracia brasileira. Colocou um comunicado de 8 relatores da entidade, isso acaba de sair há meia hora, dizendo de uma forma muito clara que teme pelas eleições no Brasil e faz algo muito parecido ao um ex-presidente brasileiro, que não fala o nome do candidato, já viu isso há poucos minutos aí com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não falando em quem votaria, mas pedindo o não voto a uma determinada, vamos dizer assim, linha de pensamento. O que o comunicado da ONU faz nesta quinta-feira é algo muito similar, dizendo que cabe às autoridades brasileiras respeitarem o resultado das urnas, que critica os ataques contra o sistema eleitoral, contra o judiciário, e diz de uma forma muito clara que teme justamente a violência na eleição, inclusive colocando a palavra terror sobre a população. É uma nota absolutamente inédita, pelo menos nesse período de democracia brasileira, e uma nota que, obviamente, coloca pressão sobre o governo de Jair Bolsonaro, num recado que é mais ou menos o seguinte, Fabiola. Olha, nós aqui na ONU não temos nenhum tipo de poder para impor sanções contra um presidente que promova alguma ruptura democrática interna no seu país, mas não conte conosco para nenhum tipo de reconhecimento internacional. Então, esse é o recado que é dado, é uma pressão que não se conhecia em termos de eleição brasileira desde pelo menos o final dos anos 80 e, portanto, algo bastante relevante. Vamos até ver essa coluna aqui. Olha lá, Jamil Chad publicou essa coluna. Coloca pra gente no telão, por favor. ONU faz alerta em terror e pela primeira vez faz alerta sobre a eleição no Brasil. Foi um comunicado inédito, como o Jamil estava contando. São 8 relatores da ONU que se uniram para pedir às autoridades, candidatos e partidos políticos do Brasil a garantia que as próximas eleições sejam pacíficas e que a violência relacionada com as eleições seja prevenida. Na prática, ô Jamil, o que vai acontecer? Por exemplo, eles fazem esse pedido, né? E o que pode acontecer? O que pode ser feito na prática para garantir a democracia e que peso tem um comunicado como esse? Fabiola, a ONU, se ela tivesse algum peso de parar algum tipo de conflito, ela pararia primeiro o Vladimir Putin de fazer uma ameaça nuclear ao mundo, né? Então, claro, ela tem sérias limitações em aplicar justamente o direito internacional, em colocar em funcionamento aquela declaração já de 1945, depois a de 48, etc. Então, qual é o poder que tem? Então não vai mandar a polícia para prender, então não serve para nada. Não, não é bem assim. O que ela tem, justamente, é o poder de constrangimento internacional e o poder, basicamente, de dizer que uma certa atitude ela não é reconhecida no mundo. Na prática, e você poderia dizer, mas, como o Sakamoto disse, nós estamos nessa nova era. Nessa nova era, tanto faz, né? Se a ONU disse isso ou se disse aquilo. Não é bem assim. Por quê? Porque daí o presidente viaja ao exterior e não é recebido por ninguém. Porque justamente existe uma instituição do tamanho da ONU que diz, basicamente, nós não estamos reconhecendo isso que está acontecendo no país. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós já temos exemplos muito claros de acordos comerciais, de investimentos que não são feitos no Brasil por conta justamente de temores em relação ao que pode acontecer com o Estado de Direito. Então, tudo isso conta, não conta para o dia seguinte, não há uma operação militar da polícia da ONU que vai e prende o presidente, não é nada disso, não existem sanções, mas o impacto negativo para o Brasil é muito significativo e ele é real. E aí, a parte mais dramática dessa história, se esse impacto é real, não é o presidente que sofre as principais consequências, é justamente a população, porque fica sem os investimentos estrangeiros, fica sem a estabilidade internacional e fica, claro, sem os fluxos de eventuais ajudas internacionais ao país. E aí quem paga por isso é justamente a população mais vulnerável. Impressionante a imagem do Brasil neste momento fora, né? Quando a gente estava entrevistando aqui o ex-embaixador Rubens Barbosa ontem,
ele falava de uma maneira de, olha, tá bem grave a situação. O Bolsonaro, ele Fabíola, é visto como uma pessoa assim, né, é muito ruim isso, né, Jamil? O que você tem sentido em relação a essa imagem? Porque assim, esse relato agora e esse alerta das eleições, falando sobre o ataque aos jornalistas e tudo mais, a imagem do Brasil está extremamente prejudicada no exterior, né? Fabíola, não é uma questão de percepção, é a realidade. Não é só o que a gente acha que está acontecendo. Esse comunicado é a concretização, no fundo, é a epígrafe da política externa brasileira. Quando é que você imaginou que um comunicado desse, que é destinado apenas a, como eles colocam aqui na ONU, failed states, países fracassados? É para isso que esses comunicados são emitidos, quando você tem uma situação de absoluto fracasso do Estado. E, nesse caso, estamos falando da democracia brasileira. Então, não é mais uma percepção, não é mais alguém que me contou. Esse é um comunicado assinado por 8 relatores, 8 dos principais relatores da ONU, emitido para a imprensa mundial inteira e para todos os governos, colocando de uma forma muito clara o que é que esses mecanismos da ONU pensam sobre o Brasil. Isso não é só percepção, essa é a realidade hoje do país, uma realidade absolutamente, eu diria, prejudicada justamente por atos internos do país.